quando o guia de montanha Rodrigo Damasceno foi contratado para investigar o 13º desaparecimento misterioso na trilha dos 3 picos da Serra do Cipó. Aos 38 anos, pensou que seria uma oportunidade valiosa de aplicar 15 anos de experiência em resgate em montanha para resolver série de casos que havia desconcertado autoridades locais e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A trilha, estabelecida como rota oficial em 1998, havia sido uma das mais populares da região, até começarem os desaparecimentos inexplicáveis. Em 2019, Coronel Márcio Ferreira, comandante do Corpo de Bombeiros responsável por operações de resgate na Serra do Cipó há 9 anos, foi direto sobre a gravidade da situação durante contratação. Rodrigo, você está lidando com um padrão de desaparecimentos que desafia explicação lógica. 13 pessoas sumiram na mesma trilha durante 4 anos. Sempre no mesmo trecho entre marcos quilométricos 7 e 9. Não encontramos corpos, sinais de violência ou evidências de acidentes. Preciso de alguém com sua experiência para descobrir o que está acontecendo. A trilha dos 3 picos percorria 15 quilômetros através de terreno montanhoso que conectava 3 formações rochosas e cônicas da Serra do Cipó: Pico do Breu, Pico da Bandeira e Pico do Cruzeiro. O trecho problemático estava localizado numa área de mata densa, onde trilha serpenteava através de vales estreitos cercados por paredões de quartzito que criavam acústica peculiar e sombras profundas. Mesmo durante meio-dia, Rodrigo começou a investigação com metodologia científica que havia desenvolvido durante anos de trabalho em resgate. Durante as primeiras semanas, percorreu cada metro da trilha múltiplas vezes. Documentou condições geológicas que poderiam representar riscos e entrevistou familiares de desaparecidos para estabelecer perfis das vítimas e circunstâncias dos desaparecimentos. O padrão era consistente e desconcertante. Todas as vítimas eram excursionistas experientes, com equipamentos adequados e conhecimento sobre segurança em montanha. Todos haviam desaparecido durante o dia, claro, com boa visibilidade, sempre caminhando sozinhos ou momentaneamente separados de grupos. Todos haviam sido vistos pela última vez, entrando no trecho entre marcos 7 e 9, mas nunca emergiram do outro lado. O trabalho investigativo numa trilha onde pessoas simplesmente desapareciam tinha uma qualidade perturbadora que Rodrigo não havia. Equipamentos de rastreamento funcionavam normalmente até marcos 7, mas frequentemente apresentavam falhas inexplicáveis no trecho problemático. GPS perdia sinal. Bússolas indicavam direções inconsistentes, e rádios captavam interferências que pareciam vozes sussurrando em idioma que ele não conseguia identificar. Foi durante a segunda semana que Rodrigo começou a notar fenômenos. Durante suas explorações, que não conseguia explicar com conhecimento técnico convencional, trilha que ele havia mapeado cuidadosamente parecia mudar subtilmente de configuração entre visitas, criando desvios que não existiam em mapas topográficos oficiais. Rochas, que ele havia usado como marcos de referência, apareciam em posições ligeiramente diferentes, e vegetação crescia ou diminuía de densidade, de forma que alterava a visibilidade e orientação. Inicialmente, Rodrigo atribuiu os fenômenos à fadiga visual ou estresse, relacionado à pressão de resolver casos tão complexos. Montanhas podem criar ilusões ópticas, especialmente quando luz solar interage com formações rochosas e neblina, que frequentemente se forma em vales durante tarde. Guias experientes sabem que percepção espacial pode ser afetada por condições ambientais que mudam rapidamente em terreno montanhoso,
Conforme as semanas passavam, Rodrigo começou a perceber a atividade mais específica e direcionada. Trilha que levava para vales laterais, que não apareciam em nenhum mapa oficial, mas que pareciam antigos e bem estabelecidos. Sons de caminhada e conversação vindos de direções onde não havia outros excursionistas visíveis. Ocasionalmente, vislumbres de figuras em roupas de montanha obsoletas movendo-se entre árvores, numa velocidade que sugeria familiaridade excepcional com o terreno. Durante a terceira semana, Rodrigo decidiu investigar sistematicamente os fenômenos, usando equipamentos de documentação profissional. Quando trilhas alternativas apareciam, explorava cuidadosamente suas direções e destinos. Quando ouvia sons de movimento, tentava rastrear suas origens, usando técnicas de navegação que havia aprendido durante treinamento militar. Descobriu padrões que sugeriam que havia grupos de montanhistas invisíveis, usando trilhas que operavam segundo lógica que ele não compreendia. Primeira interação realmente intrigante aconteceu numa quinta-feira ao meio-dia, quando Rodrigo estava testando equipamentos de GPS no Marco 8. Viu o homem, roupas de montanha, vintage acenar para ele de uma trilha lateral que definitivamente não existia em seus mapas. O homem indicou direção específica e desapareceu entre árvores. Quando Rodrigo seguiu a orientação, encontrou trilha bem estabelecida que levava a vale escondido onde descobriu acampamento abandonado com equipamentos de escalada de décadas anteriores. Rodrigo tentou localizar informações sobre o acampamento, usando registros oficiais, mas não encontrou documentação sobre excursões que teriam usado aquele local. Era como se alguém com conhecimento excepcional sobre geografia da serra estivesse orientando descobertas de locais que haviam sido esquecidos ou deliberadamente omitidos de mapas contemporâneos. Durante as manhãs seguintes, Rodrigo começou a ver atividade similar em outras partes do trecho problemático. Figuras em equipamentos de montanha antigos orientando. Direções que revelavam passagens seguras através de terreno que parecia intransponível. Demonstrações de técnicas de escalada que facilitavam acesso a áreas que ele havia considerado. E sinais que indicavam locais onde água e abrigo estavam disponíveis. Rodrigo percebeu que não estava observando ilusões causadas por estresse, mas orientação de montanistas experientes que pareciam ter conhecimento detalhado sobre aspectos da serra que não eram documentados em literatura técnica contemporânea. Como profissional de resgate, sua experiência lhe disse que deveria seguir orientações que poderiam revelar informações cruciais sobre o destino dos desaparecidos. A descoberta mais fascinante veio quando Rodrigo seguiu orientações dos montanistas espectrais e encontrou o sistema de cavernas não mapeado que se estendia por quilômetros sob trecho problemático da trilha. As cavernas continham evidências de ocupação humana que datava de décadas, equipamentos de escalada, documentos pessoais e suprimentos que correspondiam a perfis de alguns desaparecidos. Rodrigo pesquisou o histórico da região e descobriu que o sistema de cavernas havia sido conhecido por montanhistas locais durante anos 1970 e 1980, mas acesso havia sido perdido quando o terremoto menor, em 1987, alterou a configuração geológica da área. Aparentemente, montanistas espectrais eram guias de montanha que haviam morrido durante tentativas de resgate em cavernas e continuavam orientando pessoas para locais seguros quando condições na trilha se tornavam perigosas. O mais proeminente era Mestre João, guia de montanha lendário, que havia liderado excursões na Serra do Cipó por 42 anos antes de morrer, durante tentativa de resgate em 1995. Ele havia desenvolvido conhecimento enciclopédico sobre geografia da região e era famoso por conseguir orientar grupos através de terreno impossível durante condições climáticas adversas. Havia morrido tentando resgatar
2 escaladores presos durante tempestade, recusando abandonar missão mesmo quando condições se tornaram fatais. Conforme Rodrigo começou a prestar atenção aos fenômenos, como o possível sistema de resgate espectral, suas próprias explorações se beneficiaram extraordinariamente. Montanhistas espectrais o orientavam para passagens que revelavam aspectos da serra que não eram conhecidos por guias contemporâneos. Técnicas de navegação que funcionavam em condições onde equipamentos modernos falhavam e métodos de sobrevivência que haviam sido desenvolvidos através de décadas de experiência prática. Durante sua 4ª semana na trilha, Rodrigo presenciou a operação de resgate espectral completa. Viu montanhistas espectrais trabalhando coordenadamente para orientar excursionista perdido, através de sistema de sinais e orientações que o levaram seguramente para fora do trecho problemático. Era como se a equipe de resgate invisível estivesse operando permanentemente na área, sempre pronta para auxiliar pessoas que se encontravam em dificuldades. Rodrigo entendeu que estava testemunhando continuação de vocações de resgate que haviam sido interrompidas pela morte, mas que continuavam através de dedicação que transcendia limitações físicas. Os montanhistas espectrais não conseguiam abandonar pessoas em perigo na serra, então continuavam operações de resgate usando qualquer meio disponível para orientar excursionistas para a segurança. As manifestações de resgate não pareciam aleatórias, mas focadas em proteger pessoas que se encontravam em situações potencialmente fatais e em orientar aqueles que possuíam conhecimento técnico para locais onde poderiam ajudar outros. Rodrigo começou a colaborar conscientemente com os guias espectrais, seguindo orientações e investigando locais que apareciam misteriosamente durante suas explorações. A descoberta mais impactante aconteceu quando Rodrigo encontrou comunidade temporária de pessoas desaparecidas vivendo no sistema de cavernas, orientadas pelos montanhistas espectrais durante situações de emergência que teriam resultado em morte se tivessem permanecido na trilha. As pessoas não haviam desaparecido permanentemente, mas haviam sido resgatadas preventivamente durante condições que apresentavam riscos fatais. Rodrigo percebeu que Mestre João havia continuado sua vocação de resgate em dimensão espiritual, desenvolvendo o sistema de proteção que operava quando condições na trilha se tornavam perigosas devido a fatores que não eram detectados por meteorologia convencional. Os montanhistas espectrais podiam perceber mudanças atmosféricas e geológicas que precediam deslizamentos, tempestades súbitas e outros fenômenos que criavam riscos mortais. Rodrigo também descobriu evidências de outros guias espectrais trabalhando na serra. Guia Maria, que havia morrido em avalanche em 2003, parecia estar continuando especialização em condições climáticas extremas. Guia Roberto, que havia falecido durante resgate em 2010, estava aparentemente focado em técnicas de escalada em rocha, que permitiam acesso a áreas onde pessoas feridas poderiam estar presas durante sua 6ª semana na trilha. Rodrigo testemunhou reunião de planejamento espectral. Viu montanhistas espectrais organizando equipamentos e desenvolvendo estratégias para a temporada de chuvas que se aproximava. Era como se toda a equipe de resgate que havia trabalhado na serra ao longo das décadas estivesse coordenando esforços para a temporada que tradicionalmente apresentava riscos aumentados. Rodrigo tentou se comunicar diretamente com os montanhistas espectrais, especialmente Mestre João, deixando mensagens escritas sobre condições da trilha e necessidades de resgate. Frequentemente encontrava mapas detalhados aparecendo
em seus equipamentos, sempre demonstrando conhecimento geográfico excepcional e orientações para locais onde pessoas em dificuldades poderiam estar localizadas. Rodrigo percebeu que sua função havia se expandido de investigação para coordenação de resgate extraordinária. Os montanistas espectrais estavam compartilhando décadas de experiência e conhecimento que transcendia informações disponíveis em literatura técnica convencional, sempre focados em salvar vidas e proporcionar segurança para pessoas que exploravam serra. A resolução dos desaparecimentos veio quando Rodrigo coordenou a operação de resgate que trouxe todas as pessoas perdidas de volta do sistema de cavernas. Cada uma havia sido orientada para a segurança pelos montanhistas espectrais, durante condições que teriam resultado em fatalidades, tempestades repentinas, deslizamentos de terra e quedas de rochas, que haviam sido previstas pelos guias espectrais, com antecedência que excedia a capacidade de previsão meteorológica convencional. Rodrigo tentou comunicar suas descobertas para Coronel Ferreira, de forma que honrasse tanto sua credibilidade profissional quanto suas experiências sobrenaturais. Relatou a descoberta do sistema de cavernas como resultado do análise detalhada de padrões geológicos que havia sido orientada por técnicas tradicionais de navegação desenvolvidas por guias veteranos da região. Coronel Ferreira ficou impressionado com a resolução dos casos de desaparecimento e aprovou o estabelecimento de sistema de resgate permanente, baseado no conhecimento recuperado da serra. O sistema de cavernas foi mapeado oficialmente e integrado aos protocolos de resgate, como abrigo de emergência para situações climáticas adversas. Rodrigo propôs manter a trilha dos Três Picos aberta, com protocolos de segurança aprimorados, em vez de fechá-la permanentemente, argumentando que conhecimento tradicional sobre navegação na serra poderia beneficiar futuras gerações de montanhistas, quando aplicado adequadamente. A proposta foi aprovada e resultou em programa de treinamento que combinava técnicas modernas com sabedoria tradicional. Rodrigo permaneceu na serra como coordenador de resgate, desenvolvendo programas que honravam o legado dos guias que haviam trabalhado ali. Continuou colaborando discretamente com os montanistas espectrais, sempre apresentando resgates bem-sucedidos como resultado de aplicação cuidadosa de técnicas tradicionais e conhecimento acumulado sobre geografia local durante expedições de treinamento realizadas na trilha. Vários participantes relataram experiências inspiradoras, orientações que apareciam naturalmente durante navegação, técnicas que surgiam intuitivamente durante escaladas desafiadoras, e sensação de estar sendo guiados por montanhistas invisíveis, durante condições que testavam limites de segurança. 2 anos depois de começar a investigação, Rodrigo havia se tornado reconhecido nacionalmente por inovações em resgate em montanha, baseadas em descobertas orientadas por sua colaboração secreta com guias espectrais. Suas técnicas salvaram dezenas de vidas e estabeleceram novos padrões de segurança que foram adotados em operações de resgate de todo o país. Rodrigo permaneceu na serra, desenvolvendo relacionamento profissional com montanhistas espectrais, que considerava mentores especializados em suas áreas de expertise. Mestre João ocasionalmente ainda orientava a navegação através de terreno complexo. Guia Maria continuava fornecendo alertas sobre mudanças climáticas, e outros guias fantasma mantinham vigilância sobre segurança de todos que exploravam serra. Hoje, 5 anos depois, a trilha dos Três Picos é reconhecida como exemplo de como tradições de montanismo podem ser preservadas e aplicadas para criar segurança excepcional.
Rodrigo dirige programas que atraem montanhistas do mundo inteiro, sempre orientados por padrões de segurança que parecem ter origem sobrenatural. Rodrigo aprendeu que vocação de resgate verdadeira transcende limitações físicas. Os espectrais não eram obsessões não saudáveis com risco, mas exemplos de dedicação que encontrou forma de continuar protegendo vidas, mesmo após morte física. Nas manhãs tranquilas, quando Rodrigo faz reconhecimento da trilha, ainda vê equipamentos organizando-se suavemente, sinais aparecendo em locais estratégicos e ocasionalmente encontra mapas novos em seus equipamentos. Os montanistas espectrais continuam trabalhando, sempre focados em resgates que podem salvar vidas e proporcionar segurança durante aventuras em montanha. Porque algumas vocações de resgate são profundas demais para serem limitadas pela morte. Algumas vidas são importantes demais para serem perdidas, e algumas serras se tornam eternas através da dedicação de guias que nunca param de orientar pessoas para a segurança e aventuras responsáveis. A verdadeira lição da Serra do Cipó não é sobre montanhistas assombrados, mas sobre natureza eterna da responsabilidade de resgate e compromisso de proteger vidas durante exploração de natureza. Rodrigo descobriu que orientação em montanha, às vezes, transcende limitações convencionais de vida e morte. A serra permanece como testemunho de que algumas orientações continuam através de gerações. Algumas responsabilidades nunca terminam, e alguns guias encontram formas de contribuir para a segurança, que não são limitadas por uma única existência terrena. Rodrigo ainda trabalha na trilha, e ocasionalmente ainda vê Mestre João acenar de pontos panorâmicos, onde passou tantos anos orientando grupos através de terreno desafiador. E ele sempre retribui o cumprimento profissional, sabendo que está na presença de mentores dedicados à causa de usar conhecimento de montanha para proteger vidas, independentemente de limitações físicas que a morte possa impor.